This message will destruct in 5 seconds. O Pablo tá um pouco lá no banheiro, que ele tá meio mal depois de lembrar, ou imaginar eu sem camisa pelo menos, né? Então ele tá se recuperando lá, então eu vou começar aqui, sem o Pablo mesmo, lembro. Machado, você também, além de ser ufólogo, pesquisador de ufologia, você também pesquisa relacionado, né? Esse aqui é um assunto bem relacionado, que são os chupacabras. Por onde você começaria assim? O que é um chupacabras? Ou de onde é que surgiu? Qual a origem? Primeiro relato? Pois é, essa história de chupacabra entrou na minha vida, cara, é uma sina, né? Porque é uma palavra muito forte, foi inventada pela população de Porto Rico. Eles tiveram vários casos de ataques de animais lá naquela ilha e, na época, eles denominaram de chupacabra porque a maioria das vítimas que eles tinham lá eram cabras. Isso não é baseado em nenhum folclore, assim, porto-riquenho anterior àquilo? Não. Eles aconteceu no final de 95 e durante todo o ano de 96 na ilha de Porto Rico. E a revista UFO, na época, eu já escrevia para ela, eles publicaram uma matéria sobre esse caso, rápida assim, pequena. E foi a primeira vez que eu escutei esse termo, chupacabra. E quando eu ouvi a primeira vez, eu tive exatamente a reação que vocês têm quando brincam, né, com as palavras. E eu dou toda a razão, porque eu também ria, achava engraçado. E pensei até comigo, né, na época, poxa, não tem mais o que o pessoal na ufologia inventar, né? Não é mais ET, agora virou chupacabra, que raio de nome é esse? Quer dizer, eu mesmo ironizei porque estava longe, estava distante de mim, não fazia parte da minha realidade. Então até eu tive um certo preconceito com relação a isso. Aí, final de 96, começo de 97, eu na época estava fazendo meu mestrado na Federal aqui, e que não tem nada a ver com isso, né? Eu sou da área de educação, mas eu lembro que eu estava escutando a CBN no rádio do carro. Aliás, não estava ouvindo no rádio do carro, estava ouvindo no rádio em casa. E falaram na CBN, até o repórter era Marco Antônio, um amigo meu que trabalhava na época lá, acho que trabalha lá ainda. Ele fez uma matéria sobre essa história do chupacabra. Só que eu achei que ele estava falando lá de Porto Rico. Não, ele estava falando de uma região próxima de Curitiba, a 25 km, chamado Campina Grande do Sul. Aí poxa, Campina Grande do Sul, chupacabra, espera aí, mas esse negócio estava lá em Porto Rico, como é que veio parar aqui, né? Depois você escutou de Porto Rico, falou disso aí. Isso, depois de tudo isso que eu comentei, né, que eu ironizei, até brinquei com o nome e tal, achei que era invenção de algum ufólogo de lá, enfim. Eu não estava por dentro das pesquisas que estavam sendo feitas lá, né, não foi publicado nada aqui no Brasil com referente a esse assunto, até então. Daí eu pensei, eu vou ligar para a CBN e vou falar com esse repórter, que eu conheço ele, eu trabalho em televisão, eu vou checar o endereço desse local e vou lá checar, né. E até porque eu fiz biologia, antes de pedagogia eu fiz biologia, não terminei biologia, mas eu acho que o conhecimento que eu tive me permitia identificar uma mordida do que eles diziam que estava acontecendo, né? Porque eu pensei, são animais que foram atacados, eram ovelhas, se não me falha a memória aqui, os primeiros, são ovelhas que foram atacadas por animais silvestres, animais selvagens da natureza, suarana, cão selvagem, alguma coisa assim. Foi o que eu pensei também. E era o que estava sendo noticiado pelos veterinários e biólogos oficiais, vamos dizer assim, né, que são contratados pelo governo, que trabalham para o governo, para o Estado, para isso. Eles geralmente são procurados para dar entrevista na TV quando acontece alguma coisa assim. E daí eles estavam falando isso, cachorro, selvagem, eram as hipóteses que eles estavam trabalhando, sussuarana. Aí eu pensei, eu vou lá só para confirmar isso e para encerrar essa história eu vou cuidar da minha vida, né? Só que quando eu chego lá em Campina Grande do Sul, a primeira coisa que eu achei curioso é a chácara onde estava acontecendo a maioria dos casos, pelo menos os que estavam sendo notificados, né, na imprensa, eles não estavam deixando a gente entrar. Aí eu, mas por que não pode entrar ver um bicho morto, né? Se eles já tinham feito matéria na TV e tudo. E eu insisti em querer entrar, me apresentei como pesquisador, falei que estava fazendo mestrado na Federal e tal. Mesmo assim não deixaram. Aí eu pensei, bom, se é um animal selvagem que atacou aqui, deve ter atacado outras chácaras também. Por que não fazer uma varredura aqui e pesquisar, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei, estacionei meu carro próximo da região e comecei a andar a pé nas chácaras vizinhas, né? E fui batendo palma e perguntando pro pessoal, né? E o que eu descobri? Várias chácaras estavam sendo atacadas.
Daí a primeira que eu encontrei, também tinha perdido o animal, eu perguntei se podia ver. Sem problemas, eu fui entrando, né? Já fui fotografando, fui registrando, fui filmando, porque daí eu pensei, se tiver alguma coisa estranha lá, mesmo que não seja, eu tenho que filmar, registrar pra poder mostrar depois como que uma suarana ou um cão ataca. Só que quando eu encontrava as vítimas, eu não via mordedura, eu só via perfuração. Aí você tinha um buraco, você tinha 3 buracos, você tinha 2 buracos. Às vezes tinha vários buracos, dependendo do tipo de animal. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, que é isso? Eu como ex-biólogo, né, vamos dizer assim, quase biólogo, eu não consegui identificar. Aí eu notei que você não tinha mancha de sangue ao redor do corpo. Então eu comecei a perceber que essa história de chupacabras era um pouquinho mais séria do que eu pensava, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Eu pensei, puxa, mas tá muito perto da minha casa, né? Eu não imaginava que o troço ia chegar tão próximo. 25 quilômetros. Isso foi o que eu pensei na hora. Só que daí o tempo foi passando, a casuística foi aumentando, o número de casos, 97 foi uma loucura, gente. Eu tenho lá todos os jornais que eu levantei na época, foram muitos jornais que publicaram, e era como se a coisa estivesse pipocando, assim. Então você chegava à conclusão que não podia ser só um, porque um ia dar conta de cobrir uma região tão grande. E lá em Porto Rico já não estava mais acontecendo. Foi só durante aquele ano de 95, 96. E aqui começou em 97 e não parou mais. Foi aumentando, aumentando. Mês de julho, até eu cheguei a fazer estatística, né? Mês de julho foi um ápice enorme. Depois foi caindo até o final do ano. E começo do ano seguinte ainda tinha alguns casos esporádicos, depois parou. Aí eu pergunto, se era sussuarana, se era cão selvagem, como estavam tentando acusar no começo, cadê esses bichos? Morreram? Ninguém matou, ninguém prendeu, ninguém acusou? Quer dizer, acabou a fome deles? Porque de lá pra cá eu nunca mais vi nenhum caso desse tipo. Vocês ouviram? De vários animais sendo atacados e mortos, da maneira como foi naquele período, eu não tenho conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, existiam casos em que eu viajei muito pelo estado, até fora do estado, para pesquisar esses casos. Eu gastei um ano da minha vida, 97, só em cima disso. Porque realmente eu fiquei muito curioso e fiquei intrigado com aquilo. Porque eu pensei, até eu me senti na obrigação porque eu fui, como é que faz assim? Eu fui preconceituoso no início de brincar com isso e achar que aquilo era invenção. Quando eu vi na minha frente a coisa acontecendo e vi que a coisa era mais séria, eu fiquei muito preocupado e pensei, poxa, quantos animais esses caras estão perdendo, né? Tinha gente que perdia 66 ovelhas numa noite, 88 ovelhas, numa noite só, dentro do aprisco, elas morriam dentro do lugar onde elas dormiam. Você vê só como é que é. Eu não tinha noção que a proporção era tão grande. A única referência de chupacabra que eu tinha, além dessa que a gente leu, né, principalmente nessa época, é aquele episódio do Arquivo X, que eles vão investigar. Que tem sangue. Que tem sangue e tal, e são coisas isoladas, né? Não é nesse escopo como você estava citando agora. E eu não imaginava que a coisa era... Pra deixar a coisa mais sinistra ainda, não quero contar tudo, porque eu vi o documentário do Machado. Tem alguns detalhes nos casos, nos ataques, que tornam isso daí ainda mais impressionante, assim, né? Como, por exemplo, a grande maioria das vítimas eram do sexo feminino, né? O que mais você pode falar sobre esses casos? São duas coisas interessantes que surgiram. Inclusive essa questão da fêmea, não fui eu que descobri isso, foi um amigo meu lá de São Paulo, que ele também estava pesquisando alguns casos lá no litoral de São Paulo, e eu não estava muito preocupado aliás, um detalhe que eu não devia ter deixado escapar, você é um pesquisador, você tem que pegar tudo, mas eu não tinha sacado que a maioria das vítimas eram fêmeas até então. Aí quando esse meu amigo lá de São Paulo, que eu estava viajando pro litoral pesquisando casos lá em Praia Grande, que é uma praia grande mesmo, né, como o nome diz, eu fui lá pesquisar uns casos porque aconteceram lá também. E daí lá eu notei que tinha... Aí ele falou pra mim, ele falou, você notou que tem os galos, estão tudo aí? E as galinhas foram todas mortas. E os galos sobreviveram. Você me lembrou de uma outra coisa que eu vi no Discovery uma vez. Sabia que as pulgas preferem atacar as fêmeas? Porque o sangue é mais adocicado. Então eu sou gay, cara. Pô, você tem que comparar com uma fêmea do seu lado. Você vai contar o número de mordidas. Porque eu sou bastante atacado por pulga, mas enfim, você tem razão. Talvez com a minha mulher do lado a coisa mude. Eu tenho que prestar atenção nisso. Exatamente. Numa dessas, sou gay, não sei. Não, fica mais gostoso assim. Aí, vamos brincar. Aí, eu até me pedi. Assim... Praia Grande. Então, aí ele percebeu isso, que a maioria Aí eu comecei a observar mais rigorosamente os outros casos, as chácaras onde eu ia, que realmente as ovelhas eram atacadas, os carneiros sobreviviam. Ou a vaca, em vez do boi. Sempre tinha uma preferência. Não que os machos não fossem atacados, eram também. Só que eram em minoria. A maioria dos casos realmente eram fêmeas. Então, o que a gente pode concluir disso?
rapidamente assim, é que ele gostava de progesterona ou estrógeno, que é a única diferença que nós temos entre os sexos, né? São os hormônios. A princípio, assim, a mais óbvia é essa. E daí eu pensei, bom, ele pode estar coletando, de preferência, sangue contendo estrógeno ou progesterona, que seria esse... É a hipótese que a gente levantou, né? Para poder explicar por que mais as fêmeas do que os machos. Mas teve outras coisas estranhas, que inclusive eu acho que eu não coloquei no meu livro, porque você vai ponderando, tem muita coisa que você fica remoendo na tua cabeça, que dura mais tempo. Mesmo depois de terminar o livro, eu ainda fiquei pensando muito nisso, e as pessoas me cobravam, mas não tem sangue, e não tinha. Eu achava isso muito esquisito, mas tinha uma outra coisa. Vocês já tiveram a oportunidade, quando eu fiz biologia eu fiz isso, você centrifugar o sangue, quando você vai fazer exame de sangue, o laboratório eles fazem isso, eles centrifugam o sangue. Então o que acontece com o sangue centrifugado? Eles botam em tubos, né, e ficam girando bem rápido, para o pessoal em casa entender, e daí a parte vermelha do sangue fica no fundo do tubo de ensaio, e a parte transparente, na verdade, que é o plasma, ele fica separado. Então eles separam a parte das hemácias, que é a proteína, da parte do plasma. Por que eu falei isso? Porque o plasma, ele é o sangue que a gente conhece, aquele vermelho que quando você se machuca, você pega, você vê que ele é pegajoso, né? Ele não é um líquido, ele é denso, por causa do plasma, né? E a proteína, que é o que interessa, que é a parte vermelha do sangue, que é onde está o ferro, os nutrientes, é a parte vermelha. Por que eu expliquei isso? Porque quando eu observava os animais, as fotos, se você olhar as fotos que estão no meu livro, você vai perceber que você olha nos bichos, mesmo dentro do aprisco que é coberto, é um lugar onde eles dormem, eles estão com os pelos, com as lãs todas molhadas. E não é molhado de água, é molhado de alguma coisa pegajosa, só que não é vermelha. Então, concluindo onde eu quero chegar, estão sacando? Ou seja, ele, seja o que for que estava tirando sangue desses bichos, porque tirava sangue, eu já vou chegar nesse ponto, ele tirava só a parte da proteína. A parte do plasma ficou ali, só que a gente não via o sangue, porque ele é transparente. Estava ali, quando os veterinários pegavam com a luva e carregavam os animais, eles sentiam que a luva grudava nos pelos, quer dizer, é pegajoso exatamente como o plasma, como o sangue. Então o sangue estava presente, mas ele não estava sendo visto. É como se o sangue estivesse invisível, na verdade não estava, era o plasma, né? E ele estava tirando só a proteína, que é o que interessava para ele. Quando tinha uma vítima que sobrevivia, que a gente fazia análise de sangue no laboratório, eu descobria que elas eram anêmicas agudas. Anemia aguda é quando você perde vitamina muito rápido, né? A proteína do sangue. E a anemia, para quem não sabe, a anemia crônica, ela dura mais tempo, quer dizer, que o animal foi mal nutrido, se alimenta mal e tal. Também tinha esses casos, mas aí não eram as vítimas do chupacabras. As vítimas apresentavam anemia aguda. Essa era a diferença. Era uma anemia muito rápida, que é como se você perdesse a proteína muito rápido mesmo. Como é que eu sabia que eles estavam sem sangue? Porque quando eu como quase biólogo, não podia fazer necrópsia. Não posso. Mas veterinários podem. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de veterinários. 3 veterinários me ajudaram na pesquisa durante aquele ano. Eu não tinha condições financeiras de pagar eles sabiam disso, eu deixei isso bem claro, né? Dos 3, não quer me ver mais na frente. Não por causa da grana, não é isso, porque todos eles concordaram. Não quer me ver mais na frente porque ele era um cético, mas cético daqueles que não tem a mente aberta pra nada, nem pra conversar. Assim. O cético do .com lá, que tem o pessoal do cético.com, não sei se vocês conhecem. O cara que é radical mesmo, que não quer saber de papo, que não quer saber de conversa. Então, ele era assim, só que eu não sabia. Eu fui apresentado pra ele por um outro veterinário que estava sem tempo de me ajudar, então ele quis dividir o tempo com esse cara. E eu aceitei, porque ele era recém-formado, um cara novo, eu falei, porra, legal. Cara verde, saindo com veterinária fresquinha na cabeça, com um monte de teorias que vai poder me ajudar. Foi o que eu pensei. Aí ele foi comigo. Eu acho que eu me pondo no lugar dele, eu imagino o seguinte: quando eu cheguei lá e conversei com ele, expliquei o que era e fiz o convite, eu acho que ele deve ter pensado assim: esse cara é doido. Falando de mim, né? Esse cara é doido. Eu vou lá e vou provar pra ele que ele é doido. E era exatamente o que você queria, né? Que alguém chegasse lá e provasse pra você que você estava errado. É lógico, né? Eu até porque eu não conhecia o cara, né? Mas enfim, aí o cara chegou lá no primeiro lugar que eu levei ele, né? Que a gente foi checar uns animais mortos lá. Ele encontrou uma pegada que eu nunca tinha visto até então. Aí ele olhou e falou assim: Carlos, isso aqui não é pegada de suarana, nem disso, nem daquilo, enfim, eu não sei o que é. Também não é da vaca, que era uma vaca morta, né? Aí eu peguei, fui lá, tirei um molde de gesso e tal, né? E ele começou a ficar cabreiro. Aí ele começou a fazer análise nos animais, não viu as mordeduras, ele só via as perfurações e começou. Aí vamos fazer necrópsia? Vamos fazer necrópsia. Aí fizemos necrópsia e tal. Esse cara ficou apavorado, porque não tinha sangue dentro. Tava seco. Um dos veterinários chegou pra mim, ironizando, ele brincou assim, né? Ele falou: as necrópsias eu tenho elas gravadas, elas não estão inteiras no documentário porque são cansativos, né? Eu botei alguns trechos só. Mas se você quiser assistir, eu deixei o reloginho ligado, nesse caso, pra mostrar que não é montagem. Deixei o relógio ligado direto
completo, a necrópsia sendo feita do começo ao fim. E você não vê sangue. Aí até um deles brinca e fala assim, dá até pra dar uma olhada de anatomia aqui, né? Porque você tá tudo limpo, né? Os órgãos, as veias, tá tudo os órgãos também. Tinha, acho que uma tantinha assim de sangue no coração de um dos gansos que a gente necropsiou lá. Porque ele atacava ganso, atacava patas, gansos, né? E atacava, geralmente do sexo feminino. E, só que as aves era mais difícil de reconhecer o sexo. Você tinha que, às vezes, até abrir o bicho, como ele fez ali. E esse rapaz, esse terceiro veterinário que tá me ajudando, como eu falei, ele chegou ao ponto de, como ele era 8 ou 80. Se esse cara não é louco, então ele tem uma coisa que eu não entendo, então eu quero ficar longe dele, porque é ele que atrai isso. Foi essa conclusão que ele chegou. Então ele foi embora daqui. Ele foi embora daqui por causa disso, de Curitiba. Aí ele foi trabalhar como veterinário numa cidadezinha chamada... Puxa, será que eu vou lembrar do nome da... Eu sempre lembro, eu agora esqueço. É incrível, hoje tá assim, né? Mas daqui a pouco volta, como diz, né? E, aí ele foi pra essa cidade que fica no interior de São Paulo, divisa de São Paulo com o Paraná. É divisa mesmo. Você passou o rio da cidade, você tá no outro estado. Fica pela estrada antiga que vai pra São Paulo, não é a estrada nova. É ruim a estrada, é horrível. É a estrada que sai de Bocaiúva ali e vai embora. E aí, Adrianópolis. Falei que eu ia lembrar. Oi? Isso, ele achou um lugar... Só o máximo, né? Não quero que ninguém venha procurar. Sabe? Bom, enfim, o cara foi morar lá em Adrianópolis. Acontece que ele era o único veterinário da região, porque ele trabalhava na Claque, que faz leite, e eles tinham lá uma fábrica. E é aquela cidade de primeira, você engatou a segunda, já tá fora da cidade. Cidade de primeira. Isso, bem pequena. É uma rua principal e mais 2 secundárias e acabou a cidade. Você já tá fora da cidade, fora do limite. Tem um hotel só, foi onde eu fiquei. Não tinha opção. Não tinha nenhuma estrela. Olha a meia estrela. Enfim, e como ele era o único veterinário, o que aconteceu? Os casos chegaram lá, né? E daí, quando os animais começaram a morrer, quem que eles foram procurar? O veterinário da Claque, o único veterinário da cidade. Aí esse cara ficou apavorado, porque ele pensou, meu Deus, o troço veio atrás de mim, né? Ele pulou da frigideira direto pro fogo. E daí ele me ligou. Isso eu já tinha perdido contato com ele já há alguns meses. Eu não sabia que ele tinha ido embora, porque ele cortou contato comigo. A gente não era amigos, né? Como eu falei pra vocês, eles fui apresentado por um outro veterinário. Na verdade, uma veterinária. E os outros dois, sim, eram meus amigos, né? Os que eu conhecia melhor. Aí eu sei que ele me ligou um dia, Machado, não sei o quê, mas assim, apavorado, sabe? Ligando pra mim, pedindo ajuda. Aí mas o que você quer que eu faça? Eu falei, eu não posso fazer nada, eu só tô pesquisando isso. Eu não sou. Eu não tenho como resolver isso. Eu ainda não descobri o que é. Aí ele falou, não, eu quero que você venha aqui pra ver o que tá acontecendo. Eu quero que você veja as filmagens que eu fiz, eu quero que você veja os animais que eu necropsiei. E tem um casal de cães aqui muito esquisito, eles foram atacados, mas de uma maneira diferente, não sei o que, sobreviveram. Aí eu falei assim, você tratou os cães? Ele falou, tratei. Eu falei, então tá, eu vou aí. Aí eu comecei minha mulher, a gente viajou e fomos pra Adrianópolis. A estrada horrível, eu sei porque eu peguei essa estrada, né? Comeu Verona, coitado. Aí chegando lá em Adrianópolis, foi engraçado porque ele não estava no local onde ele trabalhava, que ele morava lá. Eu fui lá na Claque, tava fechado, a gente chegou à noite e eu não encontrei ele. Aí me falaram que ele estava numa outra cidade vizinha, que era em São Paulo, você tinha que atravessar o rio pela ponte. E a ponte normal tinha caído, por causa de uma enchente. Então não tinha como passar de carro para São Paulo. E eu ainda ia ter esse inconveniente, porque no dia seguinte eu tinha que ir para São Paulo, porque eu tinha uma palestra para dar no litoral de São Paulo. Tava me esperando lá. Então eu ainda ia ter que dar um jeito de passar para São Paulo. E não podia voltar porque eu ia perder muito tempo. Não, eu ia perder o dia viajando. Porque a estrada não era era de chão batido. Aí eu sei que daí eu acabei encontrando ele bêbado. Bêbado porque estava com medo. Bêbado, na verdade. Duas mágoas no álcool. Por aí. E daí, mas eu consegui conversar com ele um pouco e nós combinamos no dia seguinte de manhã, quando ele estivesse sóbrio, da gente ir na casa da dona dos cães para eu fotografar e filmar eles, né? E ver, analisar os filmes que ele tinha feito das necrópsias. Aí combinamos assim. Daí no dia seguinte foi o que eu fiz. Eu me encontrei com ele umas 10 horas, a gente foi na casa da dona dos cães, eu gravei eles. E daí dá para concluir para os cães o seguinte: a fêmea tinha a marca das vítimas no pescoço, as perfurações. Bem parecida a ferida. No meu livro tá bem claro isso, dos dois lados. E no corpo dela, ela tinha, na pata dela, se não me engano, tinha um arranhão, um corte que vinha daqui pra cá, grande mesmo, talhão, um talho mesmo, um talho no antebraço dela, inteirinho, de cima e embaixo. E ele não chegou a fechar esse talho, ele fechou só, ele deixou eu gravar as feridas primeiro, e depois que ele fechou ela. Agora o macho, como ele tava pior, ele já tinha operado, ele já tinha feito uma suturação. Ele tinha 3 cortes, um aqui no rosto, aliás, os 3 no rosto, um bem grande na face, que era o maior, tinha um menorzinho, um menorzinho aqui perto do lábio e um outro que quase cortou um pedaço do queixo dele. 3. E as testemunhas que... Aí começaram a aparecer as testemunhas dos chupacabras que eu não tinha falado, né? Que começaram a ver a criatura. E toda vez que eu encontrava uma testemunha, o que me descreviam era muito similar aos chupacabras que aparecia lá em Porto Rico. Ou seja, uma criatura bípede, lembrando um humanoide, né? Ela tinha braços, pernas, só que peluda. Lembrando, dentro da classificação lá, os gama. Os ômega.
os ômega. Eles eram peludos, ele tinha o olho vermelho, e daí a diferença para a ufologia até então, porque eu nunca tinha visto, eram umas aletas que ele tinha na parte da parte de trás, que começava na cabeça e ia até o cóccix. Como se fossem aletas de dinossauro. Como se fosse uma ramificação da coluna vertebral, exatamente. Só que começava na cabeça. Começava no crânio já, se estendia pela coluna e ia até o cóccix, né? Antes de você entrar em detalhe, assim, sobre o chupacabra, tem uma pergunta sobre a localização geográfica, assim. No Brasil, geograficamente, você mapeou, assim, no Brasil inteiro, chegou a mapear, ver onde é que tem além daqui no sul, São Paulo, subindo a costa? Eu fiz um levantamento de 3 estados que ele atacou mais, que foi Paraná, São Paulo e Minas Gerais. De novo, Minas Gerais. Minas Gerais teve alguns casos, inclusive, de pessoas que não só viram a criatura, como lutaram. Relacionado a Varginha até tem alguma coisa. Os caras ficaram todos arranhados. Pois é, o caso Varginha aconteceu em 96. O caso Chupacabras, 97. Eu li o livro do Birajara, que pesquisou o caso Varginha, que é um amigo meu que eu respeito, ele é advogado, é um pesquisador seríssimo, tanto que agora ele está dizendo que foi tudo, que o caso Varginha não é caso autêntico. Vocês nem estão sabendo disso porque está repercutindo mais dentro da ufologia, mas vocês querem que eu fale de novidade, então eu já estou contando uma aqui. Ele publicou uma matéria há pouco tempo na revista UFO dizendo que o caso Varginha, ele bota muitas dúvidas, mesmo ele tendo pesquisado ele. Mas enfim, voltando um pouco para trás, dentro do livro dele, que eu acho muito bom, que ele explica detalhes, porque os motivos pelo qual ele resolveu fazer isso agora, eu acho que dá pra gente fazer um debate inteiro. Mas eu respeito o trabalho dele e não sei porque ele fez isso agora, mas enfim, naquele período, quando ele publicou o livro, eu mandei um e-mail para ele e perguntei se se 2 criaturas que foram vistas lá em Varginha, que eram muito parecidas com o chupacabras, se não poderiam ser os chupacabras. E ele falou, olha, Carlos, eles são muito similares. Falaram que eram marrons, né, tinham olhos vermelhos. Isso aí eu lembro que de Varginha relataram isso. Eu não estou falando dos alienígenas que você estava... alienígenas. Tem um outro tipo que apareceu em 2 regiões lá perto de Varginha, que ele fez relação no livro dele com o caso Varginha, que são peludos, de olhos vermelhos e brigaram com o cidadão lá, entendeu? É esse tipo de criatura que eu tô falando, que segundo as pesquisas dele, poderiam ser criaturas que trabalhavam para os alienígenas, no caso de Varginha. Como se fosse pessoal de campo, assim, fazer pesquisa de campo, vai coletar. Não, como se fosse um cão de guarda mesmo. Nossa. Macaco treinado, alguma coisa assim. Soltaram na cidade pra... tipo pra assustar o povo, o pessoal não chegar perto do objeto, alguma coisa assim. Serviria pra isso. Tá. Seria uma das hipóteses que a gente vai falar mais pro final. Isso caso tenha alguma relação com ufologia, porque eu trabalho com várias hipóteses, não trabalho só com essa. Inclusive, no livro eu abri um espaço para pessoas que pensavam diferente de mim e que tinham outras opiniões na época, né? Eu não conhecia vocês, conhecia outras pessoas. E esse pessoal falou para mim, eu penso que seja isso, eu penso que seja aquilo. E eles reforçaram isso com teorias boas. E daí eu falei, não, eu gostei das argumentações, vou colocar no livro. E coloquei o que eles fizeram dentro do meu livro. A opinião deles, que são diferentes das minhas. Não é o que eu acredito, mas eu coloquei lá. Eu botei 3 hipóteses minhas. Uma delas vou falar já que já cheguei aqui. Uma delas que seria que eles poderiam ser alienígenas mesmo. Nesse caso, como se fossem cães de guarda dos Greys, vamos dizer assim. Né? E tem um caso na ufologia que eu encontrei americano, que bem antes do chupacabra, não me lembro agora o ano, mas que é muito esquisito, que lembra muito. É um casal que viu um OVNI cônico. Lembra do cônico? Que eu falei lá no outro programa pra vocês. Eles viram um OVNI cônico pousado, 2 Greys, ou tipo alfa, fazendo uma mutilação numa vaca. E tinha uma criatura peluda, de olho vermelho, cuidando dos arredores, como se fosse um cão de guarda mesmo, né? Como se chegar um curioso aqui, você espanta que o cara foge, com certeza. Daí deixa a gente trabalhar sossegado. Mais ou menos isso que o cara descreveu no desenho que ele viu. E o cachorro dele foi atacado e tem a mesma perfuração. Eu coloco isso no livro, inclusive, como comparação. A perfuração que foi por onde foi tirado o sangue nele. E nunca mordida, nunca mordedora. Década de 80, não me lembro o ano exato. Saiu num livro de uma ufóloga americana, uma repórter que fez um livro sobre mutilações de animais. Daí ela citou esse caso, o caso da vaca sendo mutilada. E eu olhei isso, fiz a comparação, era muito parecido, né? Achei isso muito curioso. Foi o que me fez trabalhar com essa hipótese de que eles poderiam ser animais de estimação, vamos dizer assim, que cuidariam da região, treinados para isso mesmo, se fossem alienígenas, né? Depois a gente trabalhou também com a hipótese de que ele poderia ser uma entidade biológica mesmo, terrestre, um animal selvagem que a gente ainda não conhece, mais ou menos dentro daquela teoria que a gente estava falando, 70% do mundo é água, a gente não conhece o que tem lá dentro. Não sei se ele veio da água, não estou dizendo isso, mas era curioso, a maioria dos casos em que ele atacava tinha água, alguma fonte de água por perto, um rio, um lago. As vítimas ficavam ao redor do lago, mortas, às vezes enfileiradas. Isso era uma coisa curiosa. As ovelhas, as 66 e as 88 que eu comentei, veja a quantidade.
elas estavam empilhadas. Um animal selvagem, quando ataca, ele não vai empilhar com a boca. Teria que ter braço para fazer isso. Para colocar uma em cima da outra. O animal selvagem, quando ataca, vai deixar a vítima onde ficou. Ele vai morder, ele vai arrancar um pedaço. Mas uma arrastar pro lado e acabou, né? Ou a sussurana, por exemplo, como é que ela ataca? Se vocês forem ver no meu livro, eu mostro lá como que a sussurana ataca, como que o morcego o vampiro ataca, que foi os acusados, né? Ou como que o cão selvagem ataca e como que esse bicho atacava. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A sussurana, ela morde um pedaço. Ela costuma atacar quando o animal está solto, primeiro. Ela não vai atacar, entrar dentro do aprisco, que é o local onde os bichos dormem, porque ela sabe que o ser humano está ali perto e ela tem medo do ser humano, porque ele anda armado. E tem os cães, que fazem barulho. Ah, esse é um detalhe interessante. Os cães, você sabe, a gente em casa costuma ter cachorro. Imagina na chácara, né? É difícil você encontrar uma chácara que não tenha pelo menos um cachorro. E cachorro, o que que é? Ele faz... É o alarme do cara. Então, se tiver um bicho selvagem na região, a primeira coisa que o cachorro faz com o faro dele, mesmo que esteja longe, fora da chácara, ele já começa a latir. Isso é normal. O ganso também é conhecido como cão de polaco, também cuida bastante. Muito. O ganso grasna muito alto. Né? Você não pode chegar perto. Ataque é bem agressivo. Não, calcanhar não. Ele adora pegar... Calcanhar, coxa, bunda. As partes mais moles do nosso corpo que dói mais. Né? E então tinha muito desses bichos nessas chácaras que eu ia, né? E uma coisa que me chamou a atenção, isso desde o primeiro caso, né? Era inclusive uma forma até de você identificar quando era chupacabra, além da perfuração nas vítimas, desculpe, é que os cães não faziam nenhum barulho. Nada, absolutamente. E os gansos atacados, né? E os gansos atacavam e também não faziam barulho. Isso era muito esquisito. Então era como se, às vezes até os gansos faziam barulho, mas eles não saíam do lugar deles. Tipo assim, faziam barulho assustados, em vez de querer atacar, eles ficavam fazendo barulho pelo contrário, né? Porque eles estavam com medo de alguma coisa. Agora os cães não faziam barulho nenhum. Era silêncio total. Por isso que os donos das chácaras acabavam descobrindo as vítimas só na parte da manhã. Quando eles chegavam lá, que eles viam toda a cria deles morta, né? E isso era muito esquisito, porque o animal selvagem não faz isso. E se ele fizesse, o cão teria que fazer barulho. E o cão estava lá dormindo na casinha dele, tranquilo. Entendeu? Isso era, ou ele estava com medo de alguma coisa, que eu não duvido, e ficava lá na dele. Só que tem uma coisa curiosa aqui. Talvez explicasse o comportamento dos cães também. Algumas testemunhas que viram essa criatura falavam pra mim o seguinte, falaram isso em jornal, falaram isso em entrevista também. Teve dois motoristas de ônibus que estavam viajando aqui no interior do estado, porque eles estavam pipocando por todas as cidades, né? Quebrou o ônibus, eles estavam arrumando, acho que trocando pneu, alguma coisa assim. E daí quando eles estavam já entrando na cabine para ir embora, eles ligaram o farol do ônibus e daí o farol ficou iluminando a estrada. Só que em vez de iluminar só a estrada, iluminou uma criatura dessas que estava atravessando a estrada. Tem documentário isso aí? Tem, eu acho que tem, acho que é um dos casos que eu citei. E daí quando a criatura está atravessando, eu acho que você está confundindo com o outro, mas tudo bem. Alguma coisa com algum carro que iluminou. Sim, não, é uma moto. Mas aí quando a criatura está atravessando, um deles falou, aliás os dois falaram, que eles se sentiram atraídos pela criatura. Apesar dela ser feia, peluda, horrível, monstro e tal, eles sentiram uma atração, eles sentiram vontade de ir lá, perto dela. Só que, óbvio, o medo falou mais alto e eles fecharam a porta e se mandaram e passaram do lado dele. Foram embora, continuaram a viagem. Os passageiros não viram que estavam dormindo, mas os dois viram. E declararam isso para a Tribu Paraná na época, se não me falha a memória. Só que um deles acabou, eu tentei localizar os dois, só consegui falar com um deles, foi embora daqui, por causa disso. Já é a segunda pessoa que muda de vida, profissão, por causa do chupacabras, que é uma coisa que todo mundo ironiza, brinca e tal, né? Segunda pessoa que mudou a vida dela radicalmente. Você imagine como é que ela vai viver o resto da vida, né? Sempre com esse trauma, né? Você que é psicólogo, imagine. Como é forte para algumas pessoas, né, esse tipo de situação. Então o veterinário que eu falei agora desse motorista, e tem mais um caso do repórter da CNT, que eu tenho que comentar também depois. Que também a vida dele mudou radicalmente por causa dessa história. Que ele dá o depoimento pra mim, inclusive, né, no documentário. O melhor documentário pra mim foi o dele, né, do repórter. Ele fala coisas bem interessantes. Pena que o meu equipamento não era bom na época, pra pegar melhor o áudio, coisas assim. Mas enfim, dá pra ouvir bem o que ele fala. Você acabou de falar que o chupacabra ele empilhava as vítimas, né? Tinha alguns casos que eles chegavam a enfileirar. Eu tava falando que a suarana, quando ela ataca, então ela costuma atacar no campo, quando o animal tá pastando. Ele ataca uma só, óbvio. Ele não precisa de mais, porque ele sabe que ele vai alimentar ele, talvez os dois filhotes, às vezes é ela e quer sustentar o marido também, né? Porque ali é matriarcal o negócio, geralmente é a fêmea que ataca, né? Então ela morde, ela mata o bicho, ataca ele com a pata na parte de trás, geralmente, que é a parte mais mole da carne, que é mais gostosa, né? Onde tá a musculatura mais mole. Ela morde ali, o bicho já morreu, ela começa a morder e a comer aquele pedaço. E ela tem o costume de arrastar o bicho pro mato. E pegar capim e esconder em cima. Esse é o comportamento da suarana, ou do puma, que tem desde
tem desde aqui da Argentina, no sul, vai até os Estados Unidos, né? Só que lá eles chamam de puma, que a gente chama de sussuarana, é o mesmo bicho. É um gato selvagem grande, né? Bege. Tem aqui nos zoológicos, se quiserem. Isso. Tem aqui no zoológico. Né? Inclusive no meu documentário eu fui lá no zoológico pra filmar, pra poder mostrar quem que era a sussuarana. E a pegada dele, obviamente, é felina, né? Aquela de gato, só que um gato grande, né? Então, e eu encontrei algumas pegadas de sussuarana também, que é normal você encontrar em chácara, em sítio, né? Evidente. Você, um ano indo para campo, pesquisando pegada de animal diferente, você também encontrava de sussuarana, de outros animais, né? Mas eram mais raros. Eu encontrei pelo menos 2 vezes de sussuarana. E de cão selvagem eu consegui encontrar, acho que 1 ou 2 vezes também. 3 no máximo. Agora de chupacabra eu encontrei várias. Fiz os moldes, né? E coloquei no livro também, tá lá. E comparei, inclusive com anta, porque quando eu fui aqui no Caponembuia, eu conheço os biólogos lá, na época que faziam biologia comigo, um deles é chefe lá na Caponembuia. E daí eu cheguei pra ele e falei, eu queria que você me identificasse essa pegada aqui. E mostrei pra ele a pegada do chupacabra. Aí ele olhou e falou, isso aí é a anta. Aí eu peguei uma foto que eu tinha de anta e joguei do lado. Isso, mano. Aí ele olhou, você me pegou. Aí eu falei assim, mas eu não vim aqui pra te pegar, eu quero que você me identifique. Eu não estou brincando, né? E daí mas o cara não conseguiu identificar. Porque eu acabei falando das hipóteses de origem, mas não falei da terceira, né? Falei da primeira, que poderia ser uma entidade biológica extraterrestre. Falei de uma entidade biológica terrestre, não conhecida, um animal selvagem desconhecido, que ainda não foi catalogado. Que os biólogos, eu não sei porque preferem isso, né? Imagina se eu não sei. E a terceira, que seria fantástica também, no meu entender, mas é também plausível, que poderia ser uma experiência genética, né, feita em laboratório. Tem muita gente que gosta de pensar isso. Eu tenho notado com as pessoas que conversam comigo e tal, muita gente me pergunta isso. É uma hipótese muito forte também, né, de que poderia ser, mas são hipóteses, né? Quer dizer, não existem provas, não existe nada comprovado cientificamente que possa dizer, isso aqui é um alienígena, isso aqui é um animal selvagem, ou capturaram, vamos dizer assim, né? Eu tentei capturar na época. Eu cheguei a montar uma armadilha, inclusive, para tentar pegar. Ou experiência genética. Mas a experiência genética seria, tipo, criaram, soltaram, fugiu, ou alguma coisa assim? Aí entram em outras 2 vertentes. Você tá com cara de fugir, né? É. Acho que não soltariam em Porto Rico, especialmente, que o americano tem grande domínio. O americano tem domínio no mundo todo, esse que é o problema. Você tá com coisa de americano, não sei. Que nem os americanos tinham domínio sobre o vírus da gripe suína. Pra mim aí já surgiu uma 4ª teoria. É uma raça de super soldados americanos. Tipo Predador, que é pra não sobrar ninguém. Os caras falaram, quem manda nessa merda aqui somos nós. Não, olha que curioso. Vocês sabem que o americano é muito preconceituoso contra os latinos, né? E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o chupacabra surgiu aonde primeiro? Porto Rico. Depois ele atacou o Brasil. Ele foi pro México, pra Espanha e pro Chile. Como que nos Estados Unidos ou no Canadá, assim, não aconteceu nada? Pois é, curioso, né? Lá tem os casos de mutilações humanas, mutilações de animais. Nos Estados Unidos tem bastante mutilação de animais lá. Texas, naquela região ali. Mas não chupacabras, que ataca animais menores, né? Como eu descrevi mas lá aqui. pra região do cinturão de milho, cinturão de trigo, não tem nada. E é bom esclarecer que mutilação de animais não tem nada a ver com os ataques dos chupacabras. Inclusive eu faço isso na introdução do meu livro. No documentário eu não coloquei, infelizmente não tinha espaço, né? Mas no livro eu coloco bem isso. Eu separo bem o joio do trigo. Eu mostro primeiro como que é um caso de mutilação de animais, como que é o corte, que é corte serrilhado ou quase perfeito, como se fosse um laser. Não é um negócio de... Não é essa perfuração que eu estava descrevendo pequena pra vocês, como se fosse um dente ou uma unha ou sei lá. Caneta, assim, uma bique, como se fosse uma bique perfurando. Poderia ser. Teve gente que perguntou pra mim, mas não poderia ser gente que fez isso? Eu acho que até uma pergunta talvez vocês me fizessem. Gente que... Aí eu digo, bom, como é que pessoas iam agir com relação aos cães? Vamos voltar agora pra isso que eu acho que é interessante falar. Que eu tava descrevendo o comportamento dos 2 motoristas lá, né? Que eles se sentiram atraídos pela criatura, mas obviamente eles tinham força de vontade pra não fazer essa burrice e continuaram seguindo em frente. Um outro caso foi um senhor que também era sitiante numa chácara, ele cuidava da chácara, ele escutou tiros lá fora e foi ver o que eram pessoas caçando uns chupacabras. Depois eu descobri isso. E esse chupacabras entrou na chácara onde ele cuidava, e daí ele quase levou um tiro. Inclusive ele se escondeu atrás de uma árvore, armado, ele saiu pra fora armado, e ele quase levou um tiro por causa desse bicho. Aí eles gritaram pra ele, aí ele falou, né, cuidado, você tá atirando em mim. Daí eles falaram, nós estamos caçando chupacabras, cuidado você. Daí ele tava com uma lanterna em cima do rifle dele. Ele tinha uma espingarda mesmo, não era metralhadora, nada disso, era uma espingarda, que é mais comum aqui
aqui no interior, né? Apesar de ser proibido, a gente sabe que tem bastante. Ainda mais no mar. E aí, o que o cara fez? Ele pediu pra eles pararem de atirar e daí ele foi em direção ao bicho, ele viu a criatura com a lanterna e apontou a arma. E a intenção dele era atirar. Mas ele disse que na hora que ele pensou em atirar, ele sentiu um arrepio na espinha dele e não conseguiu atirar. A criatura olhando pra ele. E ele descreveu a mesma coisa que os outros descreveram. Uma criatura esguia, de olhos vermelhos, olhos grandes. É interessante notar que ele lembrava um símio, mas o olho dele era maior do que um símio, porque o símio, um gorila, um ser humano, tem um olho pequeno. E esse bicho não, esse bicho ele tinha um olho desproporcional. Mas pro lado assim ou que subia? Não, ele era grande, mais ou menos assim. É pra enxergar no escuro, né? Uma criatura de hábitos noturnos. Exatamente, e a iluminação do olho dele, quando você batia a luz, apagava, ao contrário do efeito olho de gato, né, que a gente tá acostumado a ver, que a gente usa na bicicleta, no carro, inclusive como proteção pro escuro. Se você bate a luz, ela reflete. Nesse caso, não, quando batia a luz, não refletia, ou seja, ele reagia como a bioluminescência dos animais que existem na área abissal, ou de cavernas também, mas mais na área abissal. Aqueles peixes de 1000 metros de profundidade, 3000 eles têm aqueles olhos brilhantes. Isso, aquele brilho exatamente funciona dessa maneira. Se você jogar a luz, ele apaga, entendeu? É o contrário do efeito olho de gato. Não conseguiam ver os olhos primeiro. Exatamente. E quando você jogava a luz, apagava. Bom, aí ele sentiu esse arrepio na espinha e não conseguiu tirar. O bicho fugiu. Mas foi um local onde eu consegui uma boa pegada. Bom molde de pegada foi ali, porque ele pisou na lama ali. Ele afundou bem, aí eu consegui pegar legal a pegada ali, que é a que tá melhor na foto do livro. Depois eu comecei a raciocinar em cima desse comportamento dessas pessoas que tentaram, e daí você consegue explicar por que os cães ficavam quietos. Imagina se essa criatura tem uma espécie de um poder hipnótico telepático. É um troço muito, nós vamos viajar aqui agora, tá? É uma hipótese bem maluca. Supondo-se que ele seja alienígena, né? Não uma experiência genética, porque eu acho difícil a gente lidar com isso. Mas supondo-se que ele seja uma criatura de fora e que ele tenha condições, baseado naqueles contatos que a gente já viu que no outro programa, de contatos telepáticos entre criatura e pessoa, ou robô, sei lá o que, e pessoa, ele tem uma espécie de uma indução hipnótica, mas não o suficiente para convencer uma pessoa a ir em direção a ela, como foi o caso mas consegue dominar um animal irracional, que é o caso do cão, é o caso dos gansos, é o caso das ovelhas, são animais que ficam quietos e viram vítimas fáceis para ele. Isso seria uma explicação pro porquê do silêncio dos animais, né? Machado, só uma perguntinha mesmo. Havia alguma questão de cheiro, porque os animais eles são muito mais sensíveis ali à parte do olfato que nós humanos ali. Então, por exemplo, algum feromônio que porventura o ser ali exale, faria muito mais efeito talvez num cachorro, em algum outro animal. É uma hipótese boa também. Mas não explicaria... eles estavam dentro da cabine, lembra? Tudo bem, a porta estava aberta, mas ele estava a uma certa distância, ele não estava próximo, eles viam que era uma criatura por causa do farol do carro. Podia ser uma coisa telepática. Foi o que eu disse. É uma espécie de uma indução telepática para a pessoa não reagir, para ela se acalmar, para virar vítima mesmo. O predador perfeito. Se a gente tava brincando ali do predador, né? O predador perfeito. O cara, ele já vem com uma indução hipnótica para você ficar quieto, para você virar vítima. Um troço assim, o olho brilhante, entendeu? Uma coisa assim... É lógico, como eu falei, eu estou viajando na maionese aqui. Eu não tenho como provar isso. Mas seria uma forma de explicar. Agora, a tua hipótese também é muito boa. Explicaria uma parte dos casos, que seriam os animais ficarem quietos. Um feronômio, alguma coisa assim. Um feromônio é um hormônio mesmo que deixasse o ambiente tranquilo, né? Mas não sei, são hipóteses, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas duas, enquanto não capturarem a criatura. Eu acho que agora a gente entra na história da tentar capturar. Tinha duas coisas que eu queria perguntar pra você agora. Uma delas era sobre como você tentou capturar o chupacabras. Aí você queria que você contasse essa história agora, depois eu faço outra pergunta. Então, quando a gente concluiu que esse bicho era físico, existia e era uma coisa real, a gente chegou à conclusão que valia a pena tentar capturar ele. Como nós estávamos pesquisando várias chácaras que estavam perdendo animais esporadicamente, não era todo dia, tinha um outro sitiante que ele estava tão revoltado com essa história, e principalmente porque o governo tentou convencer ele a ele falar que era cão selvagem, quando ele não... Ele sabia que não era. E, aliás, eles estavam ofendendo a inteligência dos agricultores, dos criadores de animais, porque eles sabem a diferença entre um ataque de cão selvagem, que eles já tiveram esse problema também de Sussuarana e tal, e dessa criatura. E eles perceberam que não tinha nada a ver. Mas eles não tinham poder de voz na imprensa para poder contrariar o governo. Então eles ficaram quietos, mas revoltados. E a ponto de me ajudarem nesse ponto. Quando eles viram que eu estava ali, aqui, principalmente na região de Campina, tentando descobrir o que estava acontecendo, eles queriam me ajudar. Então um deles montou para mim a armadilha. Ele fez
uma armadilha bem interessante, com um grade de portão de ferro, chega a ser meia polegada de... Então uma Sussuarana, se fosse, com certeza entrava ali, a gente prendia e encerrava a história com a Sussuarana e ponto final, né? E deixamos 2 vítimas fêmeas dentro, 2 patas. As patas ficaram numa gaiola e a armadilha não era muito grande, ela tinha 1,60 m. Eu até tenho uma foto no livro que eu tô abrindo ela, pra mostrar como é que funcionava o gatilho. Então quando o bicho pisava dentro, apertava o gatilho e a porta fechava, tranca normal de portão, nada especial. É pra pegar um animal selvagem, irracional, né? Acontece que a armadilha pegou alguma coisa. A vítima foi dominada e ele arrebentou a armadilha e foi embora. Ele simplesmente ignorou a armadilha. Ele foi lá, ela fechou, ele pegou e veja bem, se é um animal selvagem que não é racional, quando ele é capturado, ele esquece da presa e ele quer fugir. Muda as prioridades. E esse bicho não. A prioridade dele era inteligente. Ele viu a armadilha fechando, ele continuou pegando a vítima, abriu ela, forçou ela, foi embora, consumiu a vítima lá fora e foi embora, como uma cara de pau. A armadilha, abri mesmo, arrebentou, destruiu. Tanto que uma das partes ficou forçada. A gente teria que arrumar ela para poder funcionar de novo. E eu tinha também uma câmera que eu tava tentando filmar. Infelizmente, eu não coloquei a câmera para... Todo mundo me culpa por isso, né? Eu não coloquei a câmera voltada para a armadilha, que estava na mesma chácara. Eu quis cobrir uma área maior e eu, sinceramente, pensei que a armadilha não ia pegar. Eu estava mais confiante na câmera. Se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse deixado a câmera voltada, que só tinha uma câmera na época, voltada para a armadilha, eu teria filmado isso, né? E daí iluminava a dúvida, né? Pelo menos filmava a criatura e encerrava a sua hipótese na época era que talvez o chupacabras passasse pela área que você estava filmando, visse a armadilha e não entrasse na armadilha para não... Né? Mas ali você ia conseguir pegar ele passando. Ele desviou a câmera e foi na armadilha. Ignorou a armadilha, pegou a vítima, consumiu ela e filmou. Bom, essa era uma pergunta que eu tinha. Outra pergunta que você comentou sobre o repórter que mudou de vida depois disso daí. Eu quero que você conte pra gente também como é que foi isso. Ney Inácio. O Ney Inácio trabalhava na CNT na época. A CNT estava fazendo uma cobertura forte, porque eles eram aqui de Curitiba. Então, a nível nacional, quem estava cobrindo melhor esse tipo de notícia era a CNT. Para as outras emissoras, eles estavam fazendo sensacionalismo porque eles eram de Curitiba, estavam perdendo concorrência para a Globo e para SBT e para a Band, e eram de Curitiba. Então, eles estavam achando até que os caras estavam inventando essa história. E não é. O Ney Inácio, ele era um cara, eu conheci ele. Quando eu trabalhei na TV, ele era repórter do Ratinho, repórter policial. O negócio dele era policial, era morte de gente, essas coisas. Mas ele viu isso aí, ele lembrou de mim. E ele falou, poxa, o Machado me contou isso, alguma coisa. Ele comentei com ele na época. E ele foi atrás, como repórter mesmo, interessado em levantar dados. Ele foi atrás, pesquisou a revista UFO, descobriu os casos de Porto Rico e começou a fazer comparação. Então ele fez exatamente o que eu fiz, só que como repórter, né? Ele não foi a fundo, mas ele fazia depoimentos, ele pegava desenhos lá de Porto Rico, comparava com os desenhos daqui. Aí ele foi indo assim. Depois ele me procurou, fez entrevista, fez matéria normal, como qualquer repórter faria. Só que no dia que foi exibir a matéria especial que ele tinha feito, uma matéria de quase 10 minutos sobre os chupacabras, a Secretaria do Meio Ambiente, na época, que eu prefiro não comentar o nome, ela convenceu o prefeito da cidade de cortar a luz na hora da matéria lá em Campina Grande. E lá ninguém conseguiu assistir a matéria. Tanto que no dia seguinte, a CNT pediu desculpa no ar e repetiu a matéria. Aí, obviamente, o povo acabou vendo de camarote ainda, né? Teve só um cidadão que conseguiu assistir a matéria lá em Campina Grande porque ele tinha uma televisão a bateria, que os animais dele foram vítimas também. Eu descobri porque eu fui entrevistar ele, daí ele me contou que ele viu a matéria. Eu falei, como é que o senhor viu se não tinha luz? Ele, não, que a minha TV é a bateria. Ele dava risada. Aí ele me mostrou a TV, fomos ligar na bateria de carro. Então, a coisa começou aí. Aí o repórter, ele ficou chateado com isso, mas ele continuou fazendo as matérias. Aí, de repente, na época o Martinez era dono da CNT, ele estava vivo ainda, ele chamou o repórter, o Ney Inácio, e falou, Ney Inácio, o negócio é o seguinte, você vai pro ar e vai falar que isso aí é um cachorro. Ele já tinha recebido um telefonema do governo pedindo para fazer isso. Aí o Ney Inácio falou, olha, eu não vou fazer isso. Ele falou, mas por que você não vai fazer? Porque não tem evidência nenhuma que é cachorro. Tem evidências que não é cachorro. Ele falou, o que você quer que eu faça? Que eu minta? Aí ele falou, isso ele fala pra mim no depoimento do documentário. E daí ele falou, eu não vou fazer isso. E ele não fez. Aí o Martinez falou pra ele, se você não fizer, eu vou pegar outro repórter, vou encerrar essa história e você tá demitido. Ele falou, então estou demitido. E ele perdeu o emprego. Ele foi demitido da CNT nesse dia. Nesse dia não, no dia seguinte, depois, mas por causa dessa história. Depois ele falou, olha, Machado, isso aí foi, na verdade, a gota d'água, porque eu já tava com problemas lá. Mas ele falou, mas era o que precisava pra eu ser mandado embora. E fui mandado embora e saí fora. Ele ficou um tempo fora. Daí ele começou a batalhar o lance da CNT, no SBT. Porque daí o Ratinho já tinha saído daqui, tinha ido pra lá, eles eram amigos. Ele tava na verdade, ele tinha saído do Record, tava no SBT o Ratinho, né, nesse período. E daí ele foi atrás do Ratinho pra ver se não conseguia ir trabalhar lá. Mas aí ele voltou pra CNT.
O Martinez se arrependeu, voltou atrás, pensou, acho que é pior eu mandar ele embora, porque daí vai ficar muito na cara que eu tô mandando ele embora por causa dessa história, mas ele voltou para trabalhar na emissora, mas não podia mais falar sobre isso. Ele não fez mais matéria sobre o chupacabras. Aliás, nunca houve um desfecho na CNT sobre esse assunto. Ele fez várias matérias, sempre falando o que estava acontecendo, mas ele nunca encerrou a história com uma opinião, com hipótese, com nada. Aliás, como qualquer matéria de jornal, né? É difícil eles fazerem isso. Daí ele acabou saindo definitivamente da CNT, ele pediu demissão, uns 2 meses depois, e daí ele foi trabalhar na SBT com o Ratinho. Bom, aí eu cruzei com ele de novo, por quê? Eu encontrei um crânio de um animal estranho lá no interior de São Paulo. Pequeno. E daí vieram o Fogo que encontrou, ele fez cópias fotográficas, mediu tudo pra mim e mandou pra mim o material e pediu pra que eu tentasse catalogar, descobrir o que era e tal. Aí eu fui a Campinas, que tem... A Campinas não, perdão. É Campinas, né? Eu fui a Campinas, onde tem os maiores especialistas no Brasil de crânio. Identificação de crânio, biólogos que analisam crânio, de animais selvagens. E mostrei pra eles. Gravado isso, tá no meu documentário. Aí os caras olham, estudam, analisam, tentam fazer comparação, começam a trazer vários crânios que eles conhecem lá, e nenhum era igual. Nenhum. Lembrava isso, lembrava aquilo, mas nunca era igual. Sempre era uma mistura, como se fosse uma mistura, né? Que tinha um pouco desse, um pouco daquele, aí bate com a experiência genética. Mas os caras não conseguiram identificar. Tanto que eles falaram, não dá pra você arrumar esse crânio pra nós, não. Pediram o crânio. E é óbvio, eu não tenho como dar, até porque eu não estou com ele, ficou com esse pesquisador amigo meu, né? Mas isso aí é uma das histórias pra vocês verem como tem coisa estranha nessa história do chupacabra. Isso durou todo o ano de 97. Depois foi caindo os casos, foram diminuindo. Isso aí virou uma cena na minha vida, porque daí eu comecei a dar palestra sobre isso, ganhei prêmio, aí saiu o livro, documentário. E hoje eu sou mais conhecido por causa do chupacabra que por causa de ufologia, né? Eu me destaquei na ufologia por causa dessa história. Mas não foi de propósito, porque... Como eu falei pra vocês desde o início lá, né, que eu contei, eu também tinha minhas dúvidas, não acreditava muito, achava que era invenção, mas depois que eu vi tudo isso, aí fica difícil você ir contra argumentos que estão na tua cara, ali, as evidências, as provas, né, fica difícil. Esses casos, qual que foi o mais recente? O caso mais recente teve chupacabras? Então, aí depois, Chile começou a ter vários, o país do Chile, né, começou a ter casas de chupacabra, e as coisas foram crescendo lá, que durou 5 anos lá, muito mais do que aqui. Que anos foi isso? Até que anos? Foi aqui, durou foi final de 96, o ano inteirinho de 97, inteiro mesmo, o ápice em julho, né, pelas minhas estatísticas lá. Depois, comecinho de 98, daí parou. Daí, finalzinho de 98, começou lá no Chile. E daí não parou até 2000, 98, 99, 2000, foi até 2003 por aí. Nada agora em 2007? Não. Dos últimos 3 anos a gente não escutou caso nenhum em lugar nenhum do mundo. Puxa. Só mutilações animais, que é diferente. Mutilações que o pessoal costuma confundir. Sangue, tudo. Tem uma última pergunta, né? Porque também o nosso tempo tá curto. Geralmente todos esses casos se dão em zonas rurais. Só que você tem relato de um caso que aconteceu na região metropolitana de Curitiba. Aliás, não na região metropolitana, na cidade de Curitiba, mesmo. Né? Tudo bem que é um bairro quase uma outra cidade, quase outro país. Mas Foi um dia... Pois é, até para não assustar o pessoal que mora lá, eu lembro que quando aconteceu, eu já falo, bairro, quando aconteceu a minha mulher, rapaz, porque eu moro no Uberaba, e o Uberaba é vizinho do Boqueirão, que foi onde aconteceu. Não, você tinha que dizer Boqueirão. que era o 5º ponto cardeal de Curitiba. Aconteceu no Boqueirão. Pois é, e o Boqueirão é um estado, é um bairro grande. Lá dentro do Boqueirão, pra quem mora lá, tem um quartel ali do Boqueirão, o 20, se não me engano, né? Você entra no quartel, atrás do... Não, você pega aquela rua que tem do lado do quartel e vai embora em direção ao Xaxim. Só que não é lá no Xaxim, fica no Boqueirão mesmo. Fica atrás do quartel, na verdade, uma chacrinha que tem ali. Realmente, lá para aquele lado tem uns terrenos lá, meio vazios. Não é... tem um pouco de mato ali. Ali os animais estavam enfileirados, as galinhas. Estavam enfileiradas, e o galo sobreviveu, sortudo. É que lá, nessa região, por ser uma região um pouco mais afastada, tem gente que cria os seus próprios galinhas caipiras, que tem criação de coelhos, daí é normal nessa região. E daí você viu lá, só que daí você chegou a ver as galinhas? Então conta pra gente. Não, a gente não só viu, como nós necropsiamos as galinhas. Eu levei um veterinário comigo, quando eu fui lá, e foi uma das vezes que a gente necropsiou. Ele necropsiou várias galinhas ali, pra ver como é que elas tinham sido atacadas. E a gente achou muito similar aos animais que a gente tinha visto lá em Campina Grande e outras regiões, né? Maringá, Londrina, Cascavel, como é que é? Eu não vou lembrar o nome de todas as cidades agora, mas Cambará, eu acho que é Cambará. Não é isso, é outro nome. Sangés.
São José foram as 88, em Maringá foram 66. Mas teve outros casos, lógico. Eu tô falando dos casos mais expressivos, né? Às vezes na mesma cidade tinha vários casos. Eu via 1, 2, 3 e tinha que ir pra outro lugar. Não dava tempo. Eu sozinho, pra pesquisar tudo, não dava. Às vezes eu acontecia de fazer uma viagem, pesquisar vários casos, retornar e descobrir que aqui também aconteceu. Só que eu não tive tempo de cobrir tudo, porque era muita coisa, eu tava sozinho, não tinha uma equipe grande, né? O ideal seria uma equipe de pelo menos 5 carros, que fossem cada um para um canto. Aí a gente ia cobrir legal, para poder afirmar a região geográfica que ele atuou e tal. O ideal seria uma equipe, né? Não eu sozinho, aí ia ficar difícil para eu te afirmar alguma coisa nesse sentido. Porque eu posso dizer onde eu estive e onde eu atuei, né? Aí dá. Essas galinhas lá no Boqueirão, como é que foi? As galinhas, elas tinham o tampão no peito, que a gente encontrou nos gansos também. Aliás, eu não tinha falado isso, né? As aves, elas tinham essa característica, era diferente dos animais maiores. Nas ovelhas e gado, era sempre uma perfuração no pescoço, ou no caso do gado, até às vezes a gente encontrava na perna, a ferida. Muito parecido. E no caso das aves, era um buraco no peito de 10 centímetros. Principalmente nos gansos, né? Gansos e patos. Era como se fosse um tampão. Eu encontrei esse tampão também numa vaca atacada perto do Maringá. Que até acusaram um cachorro lá. E no caso, esse tampão estaria na região do externo. Que é um osso chato, tem grande produção de hemácias ali, né? Perto do osso chato. Eu não sei se eu não conheço bem, o meu curso de biologia foi limitado, né? Eu não ia trabalhar com estrutura morfológica de galinha. Mas eu acho que sim, acho que pega perto das costelas, aqui perto do externo. E aí atrás, nas costas, tinham perfurações idênticas àquelas que a gente encontrava no pescoço das ovelhas, em algumas feridas de vaca também. Atrás. Como se atrás é que foi retirado o sangue. E na frente, sei lá o que era feito, que era aquele tampão, era aquele buraco esquisito que tinha nos animais. Tem uma foto no meu livro até que tem um cara levantando 2 gansos assim, você vê o buracão, né? Chegava a 10 centímetros de uma ponta a outra. Bem esquisito aquilo. Era um tampão, mas também não faltava nada de órgão dentro. Quando a gente fazia as necrópsias, os órgãos estavam todos no lugar. Todos certinhos. Só que sem sangue, né? Sempre sem sangue. Uma outra coisa que tem relação a isso. Um animal quando morre com uma pessoa, depois de qualquer ser vivo, né? Depois de 6 horas de morto, começa um odor de putrefação, que é normal. Por isso que eles fazem embalsamento no corpo das pessoas e tal. O animal a gente tem que enterrar no máximo de 6 horas, senão você começa a se incomodar, porque aquele cheiro de carniça estragada, né? Que os abutres adoram. Então, nesses casos, uma coisa que eu comecei a notar é que essa criatura, depois que... aliás, era uma forma de você identificar a vítima também dos chupacabras. Esses animais, eles estavam lá, na região. Aí, às vezes, os caras me chamavam, eu levava, como eu tava viajando, e eles deixavam pra mim lá, os bichos. Eles não enterravam. Então, eles eu vou deixar aqui até você chegar. Aí, quando eu chegava, às vezes já tinha 2, 3 dias que o bicho estava morto. Deveria estar ali, abutres sobrevoando. Não estava. Devia estar cheirando. Não estava. Aí comecei a achar esquisito isso, né? E daí nós fomos percebendo que quando o animal ficava, ele levava 2 semanas para começar a cheirar. 2 semanas. Tá? Quando eles deixavam o relento, eu percebia isso. Depois de 2 semanas é que você chegava lá e começava a sentir aquele odor desagradável lá de putrefação. Até aí, meu amigo, era como se o bicho estivesse fresco, esquisito, né? As bactérias não agiam internas, né? Porque a gente tem bactérias que elas vão comendo você por dentro. E elas não faziam isso. Acho que era como se retardasse esse sistema normal, né? Que deveria acontecer. Talvez tenha alguma relação com aquele processo que ele fazia para separar a proteína do plasma. Talvez ele solte alguma enzima. Eu não sei se vocês sabem, a aranha, por exemplo, quando ela vai atacar, ela não solta veneno. As pessoas têm medo de levar picada de aranha marrom, né? Porque a aranha marrom, ela só solta veneno quando ela sai para caçar, né? Aliás, perdão, quando ela se defende, né? Então, se você encosta nela, que ela tá num sofá e você sem querer encosta, ela te pica por defesa. Agora, se ela sai caçar, ela não usa veneno, ela usa uma enzima. Então, exatamente. Então, quando você tem uma teia de aranha, ela tá lá e uma mosca cai ali, um mosquito, ela vai até lá e dá uma picadinha. Ela pica e aplica a enzima, não é veneno. Por isso que você não vê o bicho morrer na hora. Ele leva um tempão, ele fica se batendo ali, se batendo. A enzima vai destruindo por dentro, como se fosse um ácido. Ela vai destruindo todos os órgãos internos e daí vira um caldo. Depois de uns 2, 3 dias, a aranha volta lá e toma o caldinho dela. É assim que ela se alimenta. A mosca faz a mesma coisa, né? O filme da mosca até mostrou isso, né? Ele recurgia, depois ele consumia para poder derreter. Então pode ser que esse bicho tenha alguma coisa assim. Se for uma experiência genética, por exemplo, ele poderia soltar algum líquido, algum tipo de enzima que separa as hemácias para ele, a proteína que ele quer pegar, deixa o plasma ali, quer dizer, o sangue está espalhado ali, a gente não vê, porque ele é transparente, e também
provoca essa demora na putrefação uma espécie de como o morcego tem na saliva dele, um anticoagulante, que ele não deixa o sangue coagular, deixa fresquinho sempre, para ele poder ficar lambendo ali, que na verdade o morcego faz isso, né? Até eu ia comentar essa história para encerrar, eu acho, esse bloco, e eu já tô dominando o programa aqui, olha só. Não, por favor. Tá. Eu recebi uma carta de um pesquisador na época afirmando que podia ser morcego vampiro, que o morcego vampiro chupava sangue. E daí ele me mandou como prova, como evidência do que ele estava falando, da argumentação dele, Xerox da Barça e da Mirador, que são duas enciclopédias da década de 60, 50, que... Da britânica, né? Aí daí eu olhei aquilo, eu até fiquei assustado, porque eu pensei, puxa, mas tem enciclopédia afirmando que morcego chupa sangue? Eu fiquei preocupado com isso, né? Aí eu fui pesquisar o Stoller, fui pesquisar livros de zoologia mais atuais, da época que eu estudava biologia, que são mais da década de 80 pra cá. E procurei uma versão atualizada na biblioteca, naturalmente, né? De 90, 2000, uma coisa assim. Aí descobri lá aí lá dizia que não, que o animal lambia. Mas não tinha foto. Eu queria mostrar uma imagem, eu queria... Né? Aí tinha Discovery, eu fui pesquisar, consegui, deu coincidência que passou naquela semana que eu estava fazendo pesquisa lá um documentário sobre o comportamento do morcego vampiro, e tinha ele lá lambendo. Beleza, aí eu gravei, mandei para esse cara, ele fez referência para mim e falou assim, de você agora eu respeito o teu trabalho, eu já sei que você não faz besteira. E daí eles convenceram que não era morcego vampiro. O morcego vampiro, no caso, o máximo que ele faz, ele morde pra fazer a ferida. Isso quando ele já não encontra o animal ferido. E daí ele se prende no animal, às vezes são cavalos, algumas outras criaturas, onde ele pode... Búfalos também, que tem pelagem, que ele pode se prender no pelo. E passa a noite lambendo lá. Gente também. Mas gente... Quando você vai pra Ilha do Mel, ali, pé pra fora da barraca. Mas aí é bem mais raro em pessoas, porque não... É difícil porque ele não tem onde se prender, né? Mas o interessante para as pessoas saberem é que quando o morcego pica, você não sente nada. É curioso, isso está sendo estudado ainda, o pessoal ainda não sabe por quê. Ainda não sabe. Eles não sabem se tem... porque o que eles sabem é que a saliva dele tem um anticoagulante, que ele usa para o sangue ficar escorrendo, para ele poder ficar lambendo. Porque ele não tem capacidade de sugar como o nosso. Né? Como a sanguessuga, como outros bichos menores, né? Pulga, carrapato, mosquito, são os únicos vampiros mesmo, né? Que a gente pode dizer que existem na natureza. Mas nenhum deles poderia fazer essas coisas que a gente descreveu aqui. E o porte dos animais eram maiores, né? E vocês vejam, o morcego ele pesa 60 gramas. Ele consegue consumir 60% do peso dele. Ou seja, ele consome 40 gramas de sangue. Como é que ele vai tirar litros? Manada de vampiros pra fazer isso, né? Se fosse uma manada, eles vão deixar muitas marcas. Não algumas. Então... Outra, as perfurações são grandes em comparação à mordida de morcego. O morcego tem dois dentinhos que parecem agulhas, de tão fininhos que são. Então não tem... E os morcegos vampiros, por mais que você tenha... Escorrido. Fica, e por mais que você tenha morcegos que cheguem a 5 metros de envergadura, mas são morcegos de insetos, de frutas, o vampiro no máximo tem 20 centímetros, 25 centímetros, né? Então não é tão... É uma hipótese já descartada. A gente tem uma pergunta de parece que sim, de um ouvinte. Pergunta aqui do Yamada. E aquelas supostas fotos de corpos e de cabeça de chupacabras, o que sabe sobre elas? Então, na internet surgiu bastante disso, né? Eu me lembro que em 97, inclusive, o Gugu chegou a apresentar essas coisas, mostrou fotos, não sei o quê. Então, o Gugu, por exemplo, ele estava oferecendo 60 mil reais na época para quem conseguisse provar que o chupacabras existia. Aí um cidadão que tinha uma cabeça de raia empalhada, que ninguém sabia que era isso, ele resolveu levar, e ela parecia um ET mesmo, né? Ela é bem esquisita. Eu tenho gravado isso lá em VHS. Ele levou no Gugu e mostrou. Bom, só por causa do suspense mesmo, se provando que era uma raia, depois apareceram cientistas lá mostrando até como foi feito. Olha a trabalheira que os caras tiveram, né? 2 programas para fazer um Ibope daquele subir, o cara ganhou 20 mil reais. Quer dizer, ele faturou ainda uma graninha. Ele não ganhou por provar que era um ET ou um chupacabra, mas ele ganhou pelo suspense e pelo fato dele ter dado um bom ibope pro programa naquele dia, né? Subiu o ibope bacana, né? Porque esse assunto ele instiga muito o pessoal que tá assistindo em casa. Né? Na casa do meu avô também tinha uma cabeça dessas aí, de arraia. Você corta a asa da raia e deixa só o tronco central com a parte do corpo dela. Parece um ET mesmo. Fica bem legal. E o cara tinha isso pendurado num bar, que era o bar dele, entendeu? Aí os amigos acho que viram e falaram, leva lá no Gugu que você ainda ganha uma grana, né? E ele levou, no bar ele pendurava e dizia que era uma cabeça de ET, sempre brincando, lógico, né? Mas ele nunca disse o que era. Então tiveram que provar que era uma raia, foram cientistas lá, cortaram umas raias mumificadas lá para poder mostrar que era igual. Mas junto com isso surgiram muitas brincadeiras, né? Assim como tem na ufologia que a gente tava falando no outro programa de montagens fotográficas, né? Essa história do chupacabra, o nome chupacabra já é uma desgraça, porque
ele é fácil de brincar, né? Chupa, né? Você brinca com tudo, né? Erotismo, sexo. Você que é psicólogo ia se divertir. E ainda chupa-cabra, né? Quer dizer, o que eu recebi de piada, de brincadeira, de desenho, de um cara chupando uma cabra de verdade, né? Falando literalmente. O pessoal brincou muito com isso, então é muito comum. E eu nem dei bola, porque eu sei que faz parte do ser humano, a gente é assim, né? Então eu não me ofendo com essas coisas, sabe? Eu acho normal. Então, se a pessoa lê o meu trabalho ou assistiu o meu documentário, eu acho que ela vai refletir um pouco melhor. Se ela ouviu com a atenção que a gente mostrou aqui, ela vai refletir melhor e vai pensar. Agora, essas cabeças que têm surgido na internet, muitas que apareceram, na época do Ratinho também apareceu um gato que estava com o braço enfiado no pescoço, estavam dizendo que era um ET. Eu fui até lá para tentar ver esse gato de perto, porque eu não sabia que era gato, né? E daí vi na hora, olhei na caixa antes do programa e eu avisei: vocês vão mostrar isso aqui como um chupacabra? Isso aqui é um gato. Os caras não deram bola pra mim, mostraram e não me deixaram falar no ar. Isso que eu tava lá no SBT. Mas enfim, isso são coisas que é até bom o pessoal saber. Pensem bem no que vocês assistem na televisão e no que vê na internet também. A maioria dessas cabeças de chupacabra que estão lá são falsas. Tudo brincadeira, montagem, bonecos ou... Tem uma foto que eu botei fé, que é de dois caras que estavam pescando no interior de São Paulo e eles carregavam uma máquina dessas tipo xereta pequena para tirar foto de peixes, porque eles pegam um peixe grande e soltam. Eles não gostam, eles são pescadores esportivos, eles não consomem o que pescam. Então eles tiravam foto dos bichos para o pessoal não dizer que era história de pescador, né? Aí levanta o peixe, né? Tira a foto e depois solta o bicho de novo. Eu acho bacana esse tipo de esporte. E daí os caras estavam levando uma dessas fazer uma pesca noturna. E daí eles escutaram um barulho numa ilhota dessas de rio, né, lá no interior de São Paulo. Acho que era Sorocaba, uma coisa assim. E aí eles escutaram um barulho no meio do mato e ficaram preocupados. Mas um barulho assim, eles descreveram como um animal selvagem mesmo, mas uma mistura de serra elétrica com... Imagina aquela serra de cortar lenha, né? Com misturado. Daí eles escutaram aquilo, ficaram preocupados e resolveram sair daquela região. Só que o rapaz que lembrou da câmera, ele, nesse caso, apesar do medo, ele lembrou da câmera, ele resolveu tirar uma foto de onde eles estavam ouvindo o barulho, né, na esperança de que ele visse alguma coisa depois. E com o flash da câmera, eles viram que tinha alguma coisa ali, mas eles não conseguiram ver direito o que era. Quando eles chegaram na cidade e mandaram revelar o filme, foi que eles viram exatamente a criatura que a gente estava descrevendo. E um olho apagado, o olho escuro, mas grande. Eu botei isso no livro, tá lá, tá bem destacado. E é a única foto que eu boto fé, porque os caras não quiseram ganhar dinheiro com isso, foi nessa época, na mesma época da cabeça da Raia e tal. Eles não foram no Gugu, não foram imprensa, eles mandaram para um jornal da cidade, mas não se identificaram, então eles só queriam ajudar a pesquisa. Eles mandaram pro jornal entregar para um pesquisador que me repassou. Daí eu fiz questão de publicar essa foto porque eu botei fé nessa fotografia. Mas é a única que eu coloco fé. As outras eu não dá para confiar, infelizmente. Então vamos encerrar agora o programa por aqui. Eu quero agradecer a presença do Machado novamente. E antes de encerrar, que eu gostaria que você falasse um pouco do seu livro e do seu documentário também, e contato caso as pessoas se interessem em adquirir, como é que elas podem fazer. Então tá, o livro tá esgotado. Por um lado é bom. Por um lado é bom. Tô esperando um editor que tá fazendo a segunda edição. A revista Ovo tava conversando comigo, mas ainda não deu certo. No caso, se vocês estão interessados no livro e quiserem, vocês podem mandar e-mails e encher a caixa de correio do Machado, porque ele pode pegar todos esses e-mails e levar pro editor falando, olha, tem demanda. E daí... Outra coisa, talvez existam alguns exemplares ainda numa livraria aqui de Curitiba, que as pessoas talvez consigam contato pela internet também, que se chama Livraria do Chaim, que fica do lado do prédio da reitoria aqui em Curitiba. Se vocês falarem com o Chaim ou com algum funcionário de lá da livraria, talvez vocês consigam. Eu acho que eles ainda têm uns 200, talvez. Então daria tranquilamente para consumir. O Chaim, ele coeditou o livro, né? Na verdade, ele foi editor do livro. Nós fechamos um contato assim. Ele me ajudou e eu coloquei ele como editor mesmo. Ele é editor do livro. O livro se chama Olhos de Dragão. Reflexões para uma Nova Realidade. Não confundir com Olhos do Dragão, do Stephen King, que saiu na mesma época. Até eu entrava na internet para pesquisar o meu livro e apareceu o Stephen King lá. Eu digo, opa, tô bem, né? Tô do lado do Stephen King, tá bom, né? E o mais curioso era quando você chegava na livraria e via o teu livro do lado do Stephen King, né? Eu ficava todo orgulhoso, porque eu sou fã do Stephen King. E aí
Então, o nome do livro é esse. Ele tem 364 páginas, tem mais de 70 ilustrações e infelizmente eu não tenho mais pra vender, né? Não me sobraram mais. A parte que eu tinha eu vendi tudo. Mas é bem possível que o Shiny ainda tenha. E eu acho que ele vende pela internet também. É só dar uma checada lá. E o DVD, documentário, tem 90 minutos de duração. Tem até uns bônus lá, porque eu preenchi o tempo, né, para as 2 horas. O DVD vocês podem conseguir comigo, né? É só solicitar pelo meu e-mail, cipexbr@yahoo.com. O Cipex eu vou soletrar C de casa, I de igreja, P de pato, E de escola, X de xadrez, P de bola, R de rato, @yahoo.com. Não tem BR no final. Vocês fazem a solicitação, eu mando a minha conta para vocês e eu vendo ele baratinho, isso aí tô vendendo acho que é R$25 agora. Até abaixou, porque era 30 nos congressos, eu baixei para 25. Maravilha. Então tá certo, então a gente fica por aqui, a gente aguarda os e-mails e contatos e perguntas. Se vocês mandarem e-mails suficientes para nerdexpress@universonet.com.br, fazerem comentários também suficientes, a gente pode, quem sabe, pegar tudo isso daí e fazer um outro programa sobre os Chupacabras com Carlos Machado. E fiquem de olho porque a gente vai trazer o Carlos Machado de novo para outros temas também. Lembrando o pessoal que está ouvindo que se vocês compram material meu, obviamente vocês estão me ajudando nas pesquisas que eu vou continuar fazendo. Porque como eu não vivo disso, né, é um hobby, mas eu tenho gastos, né, eu tenho combustível, eu vou de carro atrás, eu viajo bastante. Então, para ter histórias, a gente tem que gastar um pouco, né? E para gastar um pouco, eu preciso. Por isso que eu inventei esses produtos meus, né? Para poder, com qualidade, obviamente, para tentar atender uma demanda de interesse e também para ajudar nesse material que eu gasto, né? Porque tudo isso que a gente tava falando aqui, você falou que eu tenho um contador Geiger, não sei o que, no outro programa, isso custa dinheiro, né? E o bacana é que esse seu documentário do Chupacabra chegou a ganhar prêmio também internacional, né? É verdade. Não foi do Chupacabra. É que eu tenho mais 2 documentários de OVNIs. E um deles eu mandei pro Chile, para um evento internacional. Eu não lembro o nome da cidade agora. Mas é uma cidade bem conhecida lá para um festival que eles fazem todo ano. E nesse festival que eu mandei só para o Brasil participar. Eu não tinha intenção de ganhar, nunca imaginei que eu ia ganhar. Acabei ganhando um dos prêmios, que é que nem Oscar, né? Eles entregam por categorias. Eu ganhei em categoria melhor documentário de investigação. Então tá aí, o Machado produz coisas de qualidade com prêmios internacionais. Qualquer coisa pode mandar e-mails pra ele, pode mandar e-mails pra gente com as perguntas, pra daí a gente poder montar um programa novo. E a gente aguarda o Machado pro próximo programa que a gente vai fazer com ele. Um tema bem mais bacana também. E não tão bacana quanto, mas temas são legais. Não bacana, mas esse daqui é bem supimpa. Digamos que inédito até, né? Porque não existe tanto material pro próximo tema, né? Então fiquem de olho, na próxima semana a gente volta com mais Carlos Machado aqui no Nerd Express e que a força esteja com vocês.